Olá, bom dia, muito bom dia. Estava me lembrando aqui de uma coisa, seguinte, quando eu era pequeno, se dizia alguma coisa sobre o mês de agosto. Se falava que o mês de agosto era o mês do desgosto. Também se falava que o mês de agosto era o mês do cachorro doido. Você já ouviu essas falas quando você era mais novo? Você que é mais novo, certamente não ouviu. Mas se você que é mais, tem um pouquinho mais de idade como eu, você já ouviu, você está na meia idade, né? Certamente você já ouviu isso também. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: como é que foi seu mês de agosto? Seu mês de agosto está chegando ao final, o nosso, né? Hoje é o penúltimo dia do mês. E aí a pergunta é: foi um mês de desgosto? Foi um mês de tribulações? Foi um mês de dificuldade? Foi um mês de alegria? Como é que foi seu mês de agosto? Hoje é o penúltimo dia do mês e é o último dia, é o penúltimo dia também da semana, né? Então, assim, tudo culminando a um final e a expectativa é que o final de semana seja muito bom, ou melhor, que a semana que vem seja muito bom, que o mês que vem seja muito bom. A expectativa é que coisas boas venham por aí. E aí, cabe também perguntar aqui uma coisa: você se lembra de alguma coisa que você conquistou com muito esforço, muito suor e que foi muito bom quando conquistou? A alegria que veio no seu coração foi muito grande? Então, é sobre essas coisas que eu quero falar. Eu quero falar sobre questões que causam angústia tantas vezes e o resultado final dessa angústia enquanto uma alegria no futuro. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, que diz assim, quer ver? Ó? Romanos 5, de 1 a 5 é um texto que você com certeza já conhece, já leu algumas vezes, e ele diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela graça a esta graça, temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos tentar entender o que o Paulo está falando aqui e tentar juntar com tudo que eu falei no princípio? Veja bem, enquanto nós estamos neste mundo aqui, nós estamos vivendo o agosto. Agosto, naqueles termos que eu falei, que tem tribulações, que tem aflições, que tem situações complicadas. Mas a gente sabe que o nosso setembro vai chegar, e o nosso setembro aqui é a nossa redenção. Pensa assim nesses termos que eu estou dizendo aqui. O nosso setembro é a nossa redenção. Então, enquanto aqui, nós estamos vivendo esse momento de angústia. Entretanto, a gente tem algumas coisas que o texto fala aqui, ó. Nós fomos justificados por Jesus. Justificados significa tornados justos. A Bíblia diz que olhando Deus para a terra não viu um justo sequer. Não tinha alguém que fosse à altura que atingisse a expectativa de Deus no que diz respeito a cumprimento dos mandamentos. Uma pessoa justa, uma pessoa certa, ajustada, uma pessoa que cabia dentro do perfil. Justo é aquilo que cabe, né? Aquilo que cabe dentro do perfil que Deus esperava. Então, Jesus veio como aquele que é o justificador e nos justifica, ele nos torna justos. Então ele fala que a gente tem que se alegrar com isso. Fomos justificados em Cristo, né? E aí nós temos com isso a paz com Deus. Por que a paz com Deus? O versículo 1 vai dizer aqui, né? Sendo justificados, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a paz com Deus? Porque o homem velho, ele é inimigo da cruz, ele é inimigo de Deus. O homem velho é o velho Adão, é a síndrome de Adão, que quer a independência de Deus. Mas nós temos paz com Deus quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus e a justificação produzida por Jesus em nosso lugar, né? E aí, então, essa é a nossa semana. Essa é a nossa semana. Aí, vamos ver o que vai falar aqui, ó. Ele vai chegar agora no versículo 3 e ele fala assim, olha, mas não é só isso não. A gente tem que se alegrar mesmo nisso que fomos justificados. A gente tem que se alegrar mesmo nisso que nós recebemos a paz com Deus. Nós temos que nos alegrar mesmo sabendo que essa paz com Deus, essa justificação nos coloca nas regiões celestiais, nos dá a certeza da salvação eterna. Entretanto, também a gente tem que se alegrar nas tribulações. Você se alegra nas tribulações? Se você passou um agosto difícil aí, você se sentiu alegre durante esse período? O meu agosto, eu não vou dizer que ele foi ruim, mas ele também não foi bom. Eu tive algumas tribulações, tive algumas situações desagradáveis ao longo desse mês, né? E isso faz parte.
Porque ele fala assim, ó, se alegre na tribulação. Depois, guarda essa palavra, tribulação. Se alegre na tribulação, porque a tribulação, ela gera paciência. Tribulação é uma ferramenta que Deus usa para nos aperfeiçoar. E olha só o que Paulo vai te falar aqui nesse texto que eu vou ler. Quer ver? Olha o que ele vai falar sobre esse assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5, ele vai falar assim, ó, a respeito de tribulação. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho... Estou na primeira, é segunda. Desculpa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, ele vai falar assim, ó. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele fala assim, olha, eu fico feliz de ver que vocês estão sendo pacientes, fico feliz de ver que vocês estão deixando a tribulação cumprir o propósito dela na vida de vocês. A tribulação é um propósito de Deus para melhorar a nossa condição, porque gera em nós a paciência. Ele diz aqui, ó, a tribulação gera a paciência, e a paciência é a resignação. No primeiro momento que a gente passa por alguma luta, a gente fica revoltado, a gente fica triste, a gente fica murmurando, a gente quer falar com Deus, mas isso não faz a tribulação passar, não faz ela cessar o trabalho dela. Ela continua fazendo, até ela gerar na gente aquele estado de resignação, aquela disposição calma de esperar que o tempo passe e as coisas se resolvam, de esperar que o agosto termine, de esperar que a semana termine, entende? De esperar, vai passar, de esperar que a tempestade passe. Então a resignação, que é a paciência, né, a tribulação gera em nós essa paciência, essa resignação, essa condição de aguardar o que Deus ainda está por fazer em meio a toda essa luta. Lembrando que uma semente, para ela virar a árvore que ela tem o potencial de virar, ela tem que morrer. Ela tem que ser enterrada e morrer. Então também acontece conosco, né? A gente passa por tribulações para que algo novo nasça dentro da gente. Aí nasce o que ele falou aqui? A paciência, né? E a paciência gera a experiência. O que é a experiência? A experiência é um teste. É um teste, é um exame de qualidade. A experiência é um exame de qualidade com aprovação no final. Imagina uma experiência que você vai fazer assim, vamos ver se esse material aqui é duro mesmo. Pega o martelo e bate, para ver se quebra ou se resiste à pancada do martelo. Se quebrar, não, peraí, então não ficou bom. Vamos fazer um novo, vamos fazer um material novo. Quando eles fazem, por exemplo, me vem à mente aqui, por exemplo, uma bota para metalúrgico. Ela tem que ter uma ponta de ferro, porque se cair alguma peso em cima da bota, o pé esteja protegido. Vamos fazer um capacete. Então eles têm que fazer um teste no capacete. Vamos fazer um vidro blindado, um vidro que resiste a tiros. Então eles têm que colocar o vidro lá e atirar. Eles têm que atirar no vidro para que o vidro, até eles chegarem à condição do vidro estar pronto. Para quem faz comida aí, e daqui a pouco eu vou ter que fazer o almoço, a gente vai provando a comida, né? A gente vai fazer uma carne, aí você vai pôr um pouquinho de sal. Você não põe o sal todo de uma vez. Põe um pouquinho de sal, vê como é que ficou. Se não ficou bom, você põe mais um pouquinho. Você vai provando. Provando para depois falar, agora tá bom. Então quando ele fala aqui que a tribulação produz a paciência produz a experiência, é isso. Os testes que vão sendo feitos, os testes de qualidade, que vão vendo se o nosso aprimoramento já está ok. A experiência de alguém que agora, depois de experimentado, depois de provado e aprovado, ele ter condições de passar essa experiência adiante, porque ele foi experimentado, entende? E a experiência traz a esperança, a expectativa, né? Que também é uma confiança, que também é uma certeza, não é uma expectativa vazia, é uma expectativa real, é saber que o agosto realmente terminou e vai começar o setembro, é saber que realmente esse mundo onde jaz o maligno, passou, e agora é a eternidade. Entende? Então ela gera essa esperança, essa expectativa, certeza. Agora, eu te falei para você guardar a palavra tribulação, porque ela é a mais importante nesse texto, nesse contexto que eu estou falando aqui. O poder da tribulação está nessa palavrinha aqui, ó. Tribo é o grego de tribulação. Tribo era uma ferramenta de madeira
com metal que era usada para ofender, entre aspas, o trigo e fazer a separação do grão para a palha. Entende? Então aquilo ia sendo passado em cima do trigo, em cima dos grãos de trigo, e enquanto aquilo ia sendo passado, aquele metal ia ofendendo aquelas sementes, aqueles grãos, a palha ia saindo e ficava só o grão. Tribulação é isso. Entende? Tribulação é isso. É quando a gente é amassado, é triturado muitas vezes, para que a palha saia e fique só a essência, aquilo que é o mais importante, aquilo que foi gerado através desse momento. Então, guarda essa palavra aqui. Quando você passar por tribulação, o apóstolo Paulo fala, se glorie na tribulação, sabendo que essa tribulação que você está vivenciando aqui, ela está te preparando para algo muito maior, que não seria possível você alcançar de outra forma, a não ser que você fosse experimentado para isso, a não ser que você fosse ofendido para que isso acontecesse, né? Então Tiago também vai dizer assim, ó, e eu vou terminar com esse texto de Tiago. Tem outros textos que eu poderia ler, depois você pesquisa lá na Bíblia, textos sobre tribulação e os efeitos dela. Olha só o que Tiago diz aqui, ó. Tiago 1, 2 e 3, ele já começa a carta dele já falando isso. Tiago está escrevendo para cristãos que estão espalhados e no primeiro século passando por tribulações, situações de perseguição. Ele fala assim, ó, meus irmãos, tenham grande alegria quando enfrentar várias tentações, tribulações, situações complicadas, sabendo que a prova, o teste, a experiência da vossa fé opera a paciência. Tenha paciência, porém, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, o que ele está dizendo aqui? Fiquem felizes quando passar por tribulação, sabendo que ela produz em você a paciência, a resignação, a fé inamovível, a fé que não vai ser movida, a fé que vai ficar ali, firme. É por isso que você vê algum irmão, às vezes, passando por muita luta e ele fica firme. Sabe por quê? Porque a paciência já está exercendo o trabalho dela, a resignação. E ela já está ficando preparada, prontinha para cumprir o propósito da experiência, de passar a experiência e também de ter a experiência de gozar das mansões celestiais. Louvado seja Deus por isso, né? Grande abraço aí, Jusilaine, Alice, grande abraço, Carlinha e todos os demais que estão aí. Que na sua vida, meu irmão, as tribulações cumpram o papel que tem que cumprir. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Cada um passa por situações complicadas nas suas vidas. Entretanto, saber que isso é um propósito de Deus para me melhorar, para me aperfeiçoar, é bom demais. Saber que Deus se importa em tirar toda a palha, porque Ele me quer íntegro, pronto para frutificar. Deus abençoe, um bom final de semana. A gente se encontra segunda-feira, se Deus assim permitir.